Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Opa, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Opa, boa noite. Boa noite. Estava aguardando uns minutinhos aí para o pessoal dar tempo de entrar. Bom, vou começar me apresentando, tá bom? Eu sou o Alexandre, eu sou fundador da Z, também sou instrutor na Z, sou cofundador, né? Minha esposa é a presidente da Z atualmente. Então, vou estar explicando um pouquinho aqui do início, depois vou apresentar o nosso instrutor para vocês, tá bom? Ele já está aqui na sala também acompanhando. Bom, como eu falei, eu sou o Alexandre, sou a BAP aqui há um tempinho. E vou pedir algumas coisas e vou passar algumas informações para você, tá bom? Para vocês. A primeira informação é que eu peço que vocês mantenham o microfone desligado, que a gente vai ter um momento específico aí, os 20 minutinhos finais, a gente vai abrir para dúvidas sobre o conteúdo que a gente vai passar hoje, tá? Então, para a gente não atrapalhar ali a continuidade, né, do treinamento, então, peço que vocês mantenham o microfone fechado. Se tiver alguma dúvida, anota a dúvida ali, e aí no finalzinho vocês tiram essas dúvidas que a gente vai ter o espaço para isso, tá bom? O Júlio vai ficar mutando as pessoas aqui que tiverem com o microfone aberto, até para manter a privacidade de vocês aí, tá? Que às vezes o Zoom, quando você entra, ele automaticamente já entra com o microfone aberto. Então ele vai ficar mutando algumas pessoas, mas caso vocês tenham as dúvidas aí, basta anotar para deixar para o final. Outro ponto é que todo mundo que está participando e se mantiver a participação até o final ganhará um certificado de participação, tá? Do conteúdo que a gente vai passar hoje. Mas para isso a gente tem que ter vocês até o final aí do curso, tá? Então, completando o treinamento aqui com a gente, vocês vão ganhar um certificado de participação. Quem não entrou e não tiver até o final, não vai receber o certificado, tá? Porque realmente a gente vai certificar apenas as pessoas que ficarem com a gente aqui, tá? Estamos agora em 24 pessoas, imagino que mais pessoas vão entrando aí conforme o andamento aí da noite. Então, vou passar aqui, já falei muito, né? Já me apresentei. Vou passar aqui a palavra para o Júlio, tá? Ele é consultor SAP, especialista em migração de dados. Ele que vai estar tomando a frente aqui hoje. Eu estou aqui acompanhando também, hoje sou só ouvinte. Júlio, a palavra é toda sua, tá? Fica à vontade. Beleza, pessoal, me ouvem bem aí? Boa noite. Sim, certinho. Certo. Acontece, eu sou o Julie Everson, né, sou consultor SAP. A gente está com a parceria com a AZ, tá? Para essa questão do Migration Cockpit. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje? Na verdade, a gente vai mais para o final, né? De repente, às vezes bater um papo, tirar uma dúvida, Boa mas, noite. mas o que acontece? Vou apresentar para vocês um slide, mas para não ficar tão massivo um treinamento com slide, então eu vou apresentar o slide, tá? Vou discorrer um pouco sobre o assunto, depois a gente vai para a prática, porque eu acho que essa é a maior dúvida, né? Qual é a cara do migration, como que o migration funciona, o que que você tem que fazer no migration para executar uma migração. Então a gente vai hoje aqui executar de fato uma migração. Vocês vão ver que como que se executa uma migração de dados. É lógico, pelo tempo que a gente tem, né, a gente não consegue passar ah, por várias situações, mas uma delas, pelo menos, a gente vai passar hoje aqui, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão vendo a tela com slides de migração de dados para Cockpit? Sim. Beleza. Como eu disse, né, meu nome é Julia Everson Cosa, eu sou consultor de PP, PM e QM, tá? Estou aprendendo um novo módulo aí, mas minha especialidade é essa, tá? E também eu faço as migrações, né, tanto meus, digamos, dos meus módulos, né?
Como quem conhece de migration, eventualmente consegue fazer a migração de outros módulos também. Tá? Vocês conheçam o Jairo, mundo. você pode fechar o microfone, por favor? Sim, desculpa. Deixa eu ver Imagina. onde fecha. Eu vou fechar aqui. Tá. Tava Obrigada. tentando, tava tentando encontrar ele aqui, mas não achei. Mas beleza. Então, retomando aqui. Migração de dados com o Cockpit, tá? O Cockpit ele é um programa, né? Tá. O que é o Migration Cockpit que tantas pessoas falam, né? É uma ferramenta, pessoal, utilizada para migrar dados, tá? Ela é específica de migração de dados. A gente vai ver aí, não sei se vocês já ouviram falar, em uma transação do SAP, né, a famosa LSMW, que ela é utilizada para migração. Mas eu acredito, né, é uma opinião minha, que ela não é a ferramenta mais adequada. Ela é boa para inserção de dados em massa, sim, alterações em massa. Agora, com as novas migrações aí, né, de ECC para S4, acaba que o Migration Cockpit ele atende muito melhor, tá? Então, ele é uma ferramenta. O que o Migration Cockpit ele proporciona para as empresas, né? Uma interface simplificada para a gente gerenciar nossas migrações complexas. Então, muitas vezes tem um volume grande de dados, uma complexidade de validação muito grande. Então, quando você tem esse tipo de situação, o Migration atende perfeitamente, tá? E qual que é o objetivo? Para que o Migration ele foi criado? Tá? Para que a SAP criou ele? É justamente para fazer a conversão, fazer a virada de sistemas, né? Quando você vai fazer uma virada de sistema, você tem que pensar nos dados, você tem que pensar na maneira de como você vai tratar os dados do seu sistema legado para o seu novo sistema. E a SAP pensando nisso, tá? Eles lançaram o Cockpit Migration. Não é uma ferramenta tão nova, no entanto, vocês vão ver que é uma ferramenta hoje essencial e primordial. É primordial que um consultor ou um key user saiba utilizar e manipular essa ferramenta. Tá? E é justamente esse o nosso próximo ponto, tá? Qual que é a importância do Migration Cockpit para os projetos da S4HANA hoje, tá? Os projetos SAP. Grandes e médias empresas estão migrando do ECC para o S4HANA, tá? Isso aqui é um dado, não sou eu que estou dizendo, tá? Está acontecendo. Se vocês forem buscar aí, muitas empresas estão saindo, e a gente vai ver o porquê daqui a pouco, mas estão saindo do ECC e migrando para o S4HANA, tá? Para quê? Para otimizar os processos e reduzir seus custos. E hoje o Migration é a melhor ferramenta disponível para migração, tá? É uma ferramenta consistente de dados, tá? E ela traz nativo uma forma de estruturação e validação de dados sintetizada e organizada. O Migration, ele não é a única ferramenta de migração no S4, tá? Existem outras formas, inclusive dentro do Migration, não existe só a forma de você migrar via planilha, existem outras formas, né, que a gente vai ver no curso, enfim. Mas o Migration ele é uma das ferramentas, mas ele é a melhor ferramenta e a principal ferramenta que tem sido utilizado hoje, tá? Como eu disse, a LSMW, ela é uma ferramenta bem pouco usada, assim, tá caindo na descontinuidade justamente por conta do Migration Cockpit, tá? E aqui eu trouxe para vocês um dado para eu não ficar falando assim, o Everson eventualmente está querendo vender um curso para mim, então ele só está falando isso por causa do curso. Não, pessoal, eu trouxe até uma referência aqui e tal. Eu faço questão depois de pegar esse link aqui. Aliás, eu vou fazer agora, tá? Só um minutinho. Eu vou pegar esse link aqui e eu faço questão que depois, tá? Vocês olhem esse link. Deixa eu ver para eu mandar para vocês aqui, porque são notícias. Depois que eu encerrar aqui, eu mando para vocês, tá? Deixa eu só salvar aqui. Porque você pode pensar assim, o Everson está falando isso aí, mas ele não tem referência nenhuma.
Então, além disso, deem um Google depois, dê uma pesquisada sobre transformação digital nas empresas, sobre o ambiente de S/4HANA, vocês vão entender o que eu estou falando. Para exemplo, eu vou deixar esses dois links que eu vou mandar para vocês depois, tá? Aliás, ó, tá aí, ó. Eu recomendo, inclusive, que vocês entrem nesse link, deem uma lida, tá? Para verem que não é só o Everson que está falando sobre migração, sobre sistema, sobre Migration Cockpit, tá? Existe um movimento em que é essencial que um consultor ele saiba manipular, um key user ele saiba manipular essa ferramenta chamada Migration Cockpit, tá? Então, voltando aqui para o nosso slide, ó, essa notícia que eu coloquei aqui, que eu acabei de mandar para vocês no link aí, vocês vão ter acesso, diz que aí aqui tem uma grande sacada que eu estava dando uma pesquisada, né? Na verdade, como eu sou eu sou consultor, então eu vejo isso acontecer, tá? Estou falando para vocês aqui o que eu vejo. O que acontece, pessoal? As empresas, elas receberam uma notícia de que o suporte ao ECC iria acabar, tá? E o suporte ao ECC, que é a versão mais antiga do SAP, que é ainda amplamente utilizada hoje, eu posso dizer assim, a SAP vai encerrar o suporte. Então, qual que foi a estratégia da SAP para falar assim, ó, beleza, nós vamos encerrar o suporte em 2027. Só que vocês sabem, né? A SAP, ela, né, quer faturar. Então, ela falou, ó, nós podemos estender o suporte até 2033. E vocês vão entender que eu estou falando que talvez poucas pessoas tiveram essa sacada até agora. A SAP falou, beleza, até 2033, só com RISE. O que é RISE? É uma implantação, tá, de sistema, um modelo de implantação, beleza? Que também utiliza o migration, tá? Que utiliza LSMW, ok? Mas geralmente é o migration que é utilizado para executar as conversões, né, dos dados do ECC para o S/4HANA até 2027, beleza? Só que aí tem uma grande sacada, tá? Que é o nosso próximo slide. As empresas, elas estão aderindo ao RISE, que é uma versão muito mais robusta, tá? E que sim, se a pessoa quiser migrar, se a empresa quiser migrar, vai migrar via LSMW. Só que aqui tem uma questão. As médias e também grandes empresas estão aderindo ao movimento de Public Cloud, tá? Que é o Grow, a implantação tipo Grow. E aí, meu amigo, quando for a implantação tipo Grow, não tem LSMW. E é aí que a nossa oportunidade como profissional, tá? Entra. Beleza, as empresas elas tinham uma opção, tá? Elas tinham uma opção antes de estender o suporte e migrar para a versão RISE. Beleza? Só que agora existe uma outra opção que, eu vou estender o suporte, mas desde que eu esteja na versão Grow. E as versões Grow, elas somente é possível fazer carga de dados nas versões Grow através do Migration Cockpit, tá? Essa informação aqui é preciosa. Pelo que eu venho analisando, tá? Que eu tô no mercado aí já, eu já consegui identificar, poxa, se várias empresas estão migrando, primeiro, tirando on-premise, né, on-premise, e colocando os servidores cloud, tá? Já é um indício de que, poxa, a gente vai ter que migrar muito dado, tá? Segundo, anunciou que o suporte do ECC é até 2027. Então, querendo ou não, as empresas vão migrar para a versão RISE para ter o suporte até 2027. Aliás, até 2033. Só que algumas outras empresas, ou a grande maioria, em pouco tempo, a grande maioria vai optar, provavelmente, pela versão Grow, tá? Que é uma versão mais enxuta da SAP e que somente quem tiver a empresa que optar pelo Grow, ela só tem a ferramenta Migration para migrar. Não tem outra conversa.
tá? Então, é nesse caminho que a gente está seguindo, que eu estou entendendo que o mercado está caminhando, tá? Eu posso falar para vocês porque, como eu disse, eu já estou inserido nesse mercado e eu tenho visto isso, tá? Vocês podem ler as notícias, vai no Google e coloca Public Cloud, Grow, extensão suporte, além dessas notícias que eu mandei para vocês, deem uma pesquisada e vocês vão ver que existe sim um movimento, tá? E esse movimento que está sendo criado, eu já enxerguei essa necessidade, tanto que eu aprendi a executar o migration, né? Claro que para minha profissão é essencial, tá? Eu já sou consultor, então, eventualmente, eu sou acionado para executar a migração. Às vezes eu estou às vezes eu estou no hotel, eu estou em algum lugar. Então, pessoal, ó, tem um consultor lá que sabe migration, vamos passar serviço para ele. Então, opa, estou aqui. Às vezes estou no hotel, estou em algum lugar, faço a migração, enfim. Então, esse serviço tem se tornado cada vez mais essencial, beleza? E para as pessoas que já são ou eventualmente já é consultor antigo de CC e quer aprender, não sabe, é uma excelente oportunidade, tá? Ou se a pessoa quer entrar no mundo SAP, ou até mesmo se é um key user, de repente a pessoa já é um key user e conhece um pouco do SAP, mas não conhece tanto a ferramenta de migração, é uma boa ferramenta para que a pessoa possa colocar no currículo, a pessoa possa ter isso como, penso, o seu gestor te ligando, você já é um consultor, então, ok, cara, estou precisando de uma pessoa que saiba executar, fazer carga no Migration Cockpit, a gente está tendo muita implantação. Você tem disponibilidade? Você sabe? Então, você vai poder dizer para ele, poxa, cara, eu sei sim, vamos executar essa migração. Beleza? E aí, é claro, você vai ter o seu network, porque você acaba conhecendo muitas pessoas, tá? O mundo SAP é um mundo muito pequeno. Então, assim, é pequeno não, é um mundo grande, mas posso dizer, restrito, sabe? Então você acaba conhecendo pessoas, você acaba com migração ou com projeto de implantação, você acaba criando seu network, tá? Então, uma ferramenta poderosíssima e uma habilidade que você tem, uma soft skill, né? O pessoal gosta de falar em inglês, é uma soft skill muito interessante, tá? Como eu disse para vocês, para não ficar muito massivo, eu preparei só isso de slides para só para dizer para vocês que o que eu estou falando pode ser validado com uma pesquisa simples de vocês, tá? Eu não acredito no que o Everson está falando. Beleza. Vai no Google, dá um Google, pesquisa, vai no YouTube, tá? E vê se isso faz sentido mesmo, tá? Eu estou falando para vocês porque é a vivência que eu tenho entendido assim, tá? Agora, vamos ao que interessa, né? Deixa eu abrir aqui a nossa ferramenta. E agora sim, eu vou entrar no ambiente aqui da AZ. Só um momento. Beleza, então enquanto carrega aí, dito isso tudo, pessoal, agora eu vou executar uma migração, ok? E essa migração, ela não vai ter erros. Por que ela não vai ter erros? Porque foi eu quem preenchi a planilha. E aqui também tem uma grande sacada. É, quando, quando você conhece o Migration, conhece a ferramenta, conhece os erros que ele vai dar, você consegue oferecer, de repente, soluções para o usuário. Às vezes, se você, no caso, falando agora para consultores, tá? Você já é consultor e o usuário ele está perdido, ele não sabe como preencher a planilha, você tem esse know-how, você tem essa soft skill, você vai conseguir orientar ele da melhor maneira possível, tá? Então, vamos entrar aqui no Migration. Quem optar por fazer o curso, tá? Vai aprender de uma forma mais ampla, tá? De uma forma mais específica. Eu vou ter tempo de parar, explicar. E uma coisa importante também, nós vamos disponibilizar um ambiente para que você faça a migração. Porque eu sou assim, tá? Eu só aprendo se eu executar, tá? Eu sou assim. Tem gente que só olha, beleza, olhou, já aprendeu, ok. Eu não.
eu preciso de ir lá, eu preciso de executar, botar a mão na massa. Então, os alunos vão poder fazer isso junto comigo, vão ter todo o suporte, enfim, tá? Então, ó, aqui nós temos um projeto, tá, que eu criei hoje de manhã só para checar, opa, o ambiente está legal, já fiz uma migração, mas vamos fazer uma outra aqui para vocês verem do início ao fim, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, ó, criar a partir das tabelas estágio, tá? As tabelas estágio, elas são umas tabelas que são criadas internamente para fazer umas validações, tá? Eu utilizo um padrão de nomenclatura, tá? E vai de consultor para consultor, ok? Vou colocar aqui, por exemplo, AZ, né? Ou o nome da consultoria que você estiver trabalhando, ou o ambiente que você estiver testando, tá? Vou colocar o meu usuário, por exemplo, se o meu usuário for J. Cosa, sei lá, Everson Cosa, alguma coisa assim, tá? E vou colocar o módulo que eu vou executar, tá? E aqui tem uma coisa interessante também que a gente só aprende na labuta aí, digamos assim, né? No dia a dia. O que acontece? Estava conversando esses dias com os colegas e essa questão do migration, ela não é muito padronizada no sentido de fazer um projeto, o ideal seria que um projeto apenas pudesse obter todos os objetos da empresa, os objetos de migração, mas não é isso que acontece, tá? Porém, quando você faz a sua migração, os objetos no mesmo projeto, tá? Novamente, a gente no curso a gente vai entrar, aprofundar sobre isso, enfim. Mas tentando explicar de forma bem resumida, quando você faz no mesmo projeto, esses objetos eles ficam relacionados entre si, tá? E facilita muito o trabalho, tanto do key user que está preenchendo a planilha, quanto o seu trabalho de validação, enfim, tá? Então, continuando aqui. Existe a possibilidade, né, de a gente fazer por um remoto, mas no nosso exemplo aqui, vamos utilizar uma base local mesmo, tá? Pacote local, beleza. E aqui eu tenho os meus objetos de migração, tá? Como eu disse para você, eu sou especialista de PP, PMQM, então eu vou executar uma carga que eu já tenho bastante domínio. Mas se precisar, por exemplo, de fazer uma outra carga, sei lá, uma carga de FI, uma carga de CS, enfim, eu vou saber, pelo menos, identificar qual que é o erro que o migration está falando, tá? E aí a ideia é essa também, é fornecer um insumo para que o aluno, né, a pessoa que esteja analisando ali o migration, executando, por isso que eu disse, eu só aprendo, porque eu não aprendo mecanicamente, tá, pessoal? Eu sei que cada um tem o seu estilo, mas eu aprendo como funciona. Então é isso que vocês vão aprender como funciona. O que eu mostrar aqui é uma coisa, tá? Você vê é uma coisa. Agora você aprender, né, passo a passo, como que faz, o porquê que faz é diferente, tá? Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, objeto equipamento e o objeto local de instalação, que são objetos de planejamento de manutenção, tá? Vou botar dois só para a gente executar um teste aqui. Não vou adicionar, vou criar meu projeto. Beleza. Criado o meu projeto, ó, veja, ele está com o status não iniciado. Basta eu clicar aqui, tá? Que ele vai iniciar, né? Nós temos algumas atividades já em execução por trás que o Migration já executa, preparando. Lembra das tabelas que eu disse? Ele já prepara as tabelas para a gente, prepara o nosso projeto, para o nosso projeto receber a planilha, tá? Existe aqui uma planilha que eu já fiz o preenchimento dela, tá? E aí é um ponto também importante, eu não sei se eu já falei, mas vou repetir, tá? O que acontece? Muitas vezes, quem é key user ou quem é consultor vai se deparar com erros. Aqui tá belezinha, né? Eu estou fazendo um processo aqui que é, é um processo padrão, um processo simples, somente um teste. Mas no dia a dia de uma pessoa que trabalha com migration, ela vai precisar de entender os erros que o migration dá, tá? Porque ele é sim uma excelente ferramenta, tá? De migração de dados. Porém, é necessário que o consultor ou quem usa ou quem esteja operando o migration saiba interpretar essa mensagem, tá? Então, isso a gente também aprende no curso, tá? Beleza. Deixa eu ver se ele já preparou aqui. Ainda não. Ó, então veja aqui, tá vendo? Estão reparando?
só preparou uma, porque ele ainda está criando os outros. Aí ele me mostra aqui, ó, esse objeto aqui ainda não está pronto. Tá, ó, beleza. Sumiu a mensagem, esse objeto está pronto. Tá? Então eu tenho as opções aqui de baixar o modelo e carregar o arquivo. Tá? Vamos, como a gente está seguindo um fluxo aqui, tá? Vamos carregar o nosso arquivo. Então, vou selecionar ele aqui. Beleza, deixa eu pegar ele aqui. E vou jogar o meu arquivo, tá? Logicamente, o meu arquivo tem que ser um template de local de instalação, já que o objeto que eu estou executando é de local de instalação, tá? E novamente, pessoal, eu estou fazendo aqui de local de instalação, mas eu posso eventualmente fazer um outro objeto, sei lá, carga de centro de custo. Existem vários e vários tipos de objetos, tá? Beleza, ó, então eu joguei, o que que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei o meu arquivo e ele falou assim, olha, deu tudo certo com o seu arquivo, porque nessa etapa ele já faz uma pré-validação. Ele olha, opa, determinadas colunas estão preenchidas, então eu posso prosseguir, tá? Ele já fez essa checagem para mim. É lógico, ele ainda não sabe exatamente o que que tem, ele só sabe que tem alguma coisa lá, beleza? Então tá, ó. Voltando aqui, ele vai, qual é a próxima etapa, tá? Ele vai falar, ó, se vocês repararem, aqui, ó, ele preencheu 3 tabelas com uma instância, ou seja, com uma linha nesse arquivo, tá? E ele me deu a opção de preparar. Quando eu clicar aqui no preparar, ó, ele vai preparar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados do Excel e comparar com os dados que estão na minha tabela, tá? Nas minhas tabelas internas. Lembra que eu falei? Existem tabelas internas que o Migration cria, tá? Beleza. Vamos esperar ele preparar. Nós temos aqui, ó, aqui em cima ele mostra a atividade, né, que ele está executando, beleza? Se der algum erro, ele vai informar para a gente. Olha, eu estava fazendo as minhas tarefas aqui, preparando, e deu um erro, tá? Ele provavelmente vai dar erro. Só que nesse primeiro, é aí que eu falo com vocês. Eu sei interpretar que nesse primeiro erro, na verdade, não é o erro, são as tarefas de mapeamento. Olha lá, ó. O que eu falei acabou de acontecer, ó. Ele falou, ó, deu erro. Aí, se for uma pessoa que não conhece minha igreja, conhece nada, opa, deu erro, meu Deus, desespera. Não, calma, cara, ó. Tarefas de mapeamento, beleza, ó? Então, o que que é uma tarefa de mapeamento? Então, depara, tá? Depara. Cara, você vai, porque o Migration, ele vai fazer as validações necessárias, mas quem está operando o Migration é que é responsável pela tarefa de mapeamento, tá? Então, vamos confirmar todas elas aqui, só para não ficar maçante, tá? Para eu não dizer. Aliás, eu vou mostrar como é uma para vocês, tá? Por exemplo, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que o valor de origem que está lá na minha tabela do Excel é M e que o Migration vai reconhecer como M também, tá? Eu tenho a possibilidade, eventualmente, de mudar aqui. Se eu falar assim, não, não é M, não, é outro sistema. E aí ele vai ignorar lá e vai executar o que eu colocar na tarefa de mapeamento, tá? Então, mas como esse aqui é só um teste, tá? Ele falou que está no Excel, ele vai jogar para dentro do meu sistema. Então, eu vou vir aqui e vou confirmar tudo que tem aqui, tá? Só para o nosso exemplo. Beleza? Ok. Ele ainda está com erro, mas ele deu a nossa próxima etapa, tá? Bastaria a gente vir aqui, ó, nós vimos aqui, tá? E preparar novamente, tá? Porque ele vai fazer uma outra checagem, tá? E ver se realmente, novamente, tá? Isso aí é necessário ser feito, tá? Na verdade, não é obrigatório fazer a preparação de novo, mas como vocês viram que eu tenho um padrão a ser seguido, tá? Eu gosto de fazer dessa maneira, eu venho aqui e preparo de novo, tá? Vamos esperar para ver se ele vai sumir a mensagem ou então se ele vai terminar aqui a atividade de execução, tá? Quem tiver no curso vai ver as tarefas de mapeamento, monitorização, enfim, como eu disse para vocês, eu tenho pouco tempo, mas isso aqui é um mundo que a gente pode explorar, tá? A gente pode entrar nas monitorizações em cada tarefa de mapeamento, vai lá no sistema, olha como está, volta aqui,
tá? E acontece às vezes, tá, que você está executando uma tarefa de mapeamento, ou então algum consultor não configurou direito, enfim, então você vai entender isso e vai poder passar para o consultor, porque usa, ou se você mesmo for o consultor, você vai lá e vai corrigir lá na sua S-Pro, tá? Então, beleza. Aqui, ó, ele fez a checagem agora do meu centro de custo, que está lá no meu local de instalação, tá? Eu vou gravar e vou pedir para ele preparar novamente, tá? Novamente, não é obrigatória essa etapa do preparar, mas eu faço por boa prática, beleza? Só esperar ele terminar ali, tá? Porque enquanto ele está fazendo isso, volto a dizer, ele está trabalhando por trás ali nas tabelas, tá? Ele está fazendo as checagens dele. Beleza. Não sei se tem alguém no chat, depois a gente pode até discorrer. Não sei se tem alguém no chat que já utilizou a LSMW. Essas questões de mapeamento na LSMW são muito mais complexas, muito mais difíceis, tá? Na minha opinião. Ok? Então, beleza. Apesar dele não ter assumido o erro, tá? Depois a gente, no curso, enfim, a gente consegue tratar esse erro direitinho, né? Para ficar um projeto bonitinho. Mas ele deixou passar aqui, beleza? Ó, então ele falou, ó, eu concluí 12 tarefas de mapeamento e eu tenho um objeto de migração. Tá? Travou? Perdeu o áudio? Tem migrações que eu faço que são 35 mil linhas, 40 mil linhas, às vezes até mais, tá? Tem um projeto aí que a gente tem muito mais. Então, pensa no macro, tá? Quem tá aqui no Migration tem que pensar no macro, ok? No todo. Então, poxa, vou fazer a minha simulação para ver se todas as minhas linhas estão corretas e ele vai, nesse momento, ele ainda não vai migrar, tá? Ele não vai migrar, ele só vai fingir que vai migrar. Ele vai pegar, olha a inteligência do Migration. Ele vai pegar e vai é, selecionar esses dados e jogá-la nas tabelas como se ele estivesse fazendo mesmo. Mas ele não vai fazer, tá? Essa é mais uma etapa da simulação, tá? Vamos ver que mensagem que deu. Ele já está dando um erro aqui. Vamos checar, mas vamos primeiro esperar ele validar aqui. Beleza. Eu já sei qual que é o erro, tá, pessoal? Mas vamos visualizar ele aqui. Opa, esse camarada já existe. Essa mensagem é tranquila de resolver, porque eu mesmo provoquei ela, tá? Eu vou mudar o arquivo aqui agora. Agora, quando você tem uma mensagem que precisa ser interpretada, você precisa de fazer, né, uma análise no seu cockpit, é aí que o bicho pega, né? E vocês vão aprender a fazer isso. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, a, A2, sei lá, A0. Beleza. Eu vou gravar. Antes eu queria mostrar para vocês também que o objeto que eu vou migrar aqui, ele ainda não está feito, né? Ele não migrei ele. Então, realmente eu estou migrando aqui na frente de vocês, tá? Então, enquanto ele abre ali, excluir ele aqui. Quem for aluno, pessoal, vai aprender tudo isso aqui, ó, a exclusão, a manipulação, tá? Porque você não pode, se deu algum erro, você tem que meio que refazer. Claro que é fácil refazer, né? Mas você tem que jogar as informações novamente, enfim, você tem que manipular o migration, tá? Só um minutinho que acho que ele, quando eu compartilho, ele fica um pouquinho mais. Compartilho minha tela. Ó, então, eu coloquei lá, tag, beleza. Aqui.
Camaradas daqui, vamos iniciar novamente a nossa migração. Lembrando que eu vim aqui no meu arquivo e mudei, tá? Por que que eu mudei? Porque eu sabia qual que era a mensagem, tá? Eu fiz uma análise, fui lá, olhei, opa, é essa mensagem? Beleza. Então vamos mudar. Vamos, no caso, se for um consultor, você for um consultor, né? Ou usuário, fulano, altere esse campo, tá? Você vai ter esse discernimento para fazer, tá? Então vamos jogar ele aqui de novo. Beleza, deu tudo certo. Vamos preparar. Ah, e eu coloquei o objeto lá. Eu coloquei como admin, eu vou mostrar para vocês, tá? Para a gente ser bem verdadeiro, bem sucinto, ó. O nome do meu objeto é A0, tá vendo? Essa é a chave do meu objeto. Eu vou buscar ele aqui, ó. A0. Não existe, beleza? Então tá. Então vamos lá, vamos preparar e vamos ver, depois que a gente fizer a migração, se ele vai aparecer aqui como A0, tá? Beleza. Vai pedir para mapear de novo. Beleza? Simular. Essa parte é até interessante demorar um pouquinho, porque às vezes quando tem um fluxo muito grande de dados, pode ser que trave, né? Então, os alunos vão saber destravar os jobs do migration, tá? Vão conseguir identificar, pô, esse é um extra, na verdade, do curso esse, tá? Poxa, eu identifiquei aqui um job que está travado, porque teve uma vez que eu passei, pessoal, uma situação em que há um tempinho já, eu não sabia disso. E aí eu peguei uma dica com um colega e ele falou, pô, aqui que você pega e destrava o job, porque eu deixei uma migração rodando, tá? E fui embora. Enfim, passou 19 horas e não tinha destravado. Imagina, se você está numa migração, precisa dar um go live, um cliente, enfim, tem um job destravado, não sabe o que fazer. Tem um job travado, não sabe fazer, tá? Então, isso a gente também vai passar para vocês. Então, tá, vamos agora. Ele está perguntando: se você migrar, não tem volta mais. É lógico que aqui a gente está tranquilo, né? Está num ambiente de teste e tal. Mas no caso de um ambiente no cliente, tá? Tem que ter muita atenção nesse momento aqui, tá? Por isso que no curso a gente vai preparar você para identificar os erros do migration, para simular, para fazer todo o processo corretamente como ele deve ser feito, tá? Independentemente do objeto de imigração que você está fazendo. Então ele perguntou se quer continuar, sim, tá? Então aí ele vai fazer a nossa migração. Vamos só terminar aqui, eu já vou passar a palavra para o Alexandre, mas só para ele aparecer o 100% aqui, a gente checa lá se ele realmente fez a migração do meu dado, tá? Porque lembra, ó, aqui ele está como objeto inválido ainda, tá? Mas, ó, migrou, beleza. Opa, quem está aqui, ó? Meu objeto, que eu acabei de migrar esse camarada aqui, beleza? Conforme os dados da minha planilha. Então, isso foi uma migração real, tá? Lógico que tem muito mais coisa para a gente ver, mas é isso aí. Pessoal, Alexandre com a palavra. Opa, deixa eu arrumar minha câmera aqui também. Bom, pessoal, como vocês viram aí, é um conteúdo bem prático, é um conteúdo fácil para quem fizer o treinamento, no caso, né? É simples, mas precisa de uma orientação. Eu É o que eu mesmo, falei, né? Desculpa te interromper, é o que eu falei. imagina, Olhando, não, é tranquilo, eu consigo fazer tudo bem, mas aí eu só aprendo na prática, então, né? É isso aí. eu já ia falar isso. Por mim, né, eu
como eu disse para quem não me conheceu no começo, eu sou o Alexandre, eu sou fundador da Z, me apresentando novamente. Eu sou ABAP e também já trabalhei em empresas de migração de dados. Então, essa parte, assim, fazer sozinho é fácil se você já viu alguma vez. É muito prático, muito melhor. LSMW mesmo, eu como consultor sempre tive muita dificuldade e nunca gostei mesmo, assim, sempre fugia. Como eu sou ABAP, eu já fazia batch input, que já resolvia meu problema, desenvolvia um programa ali, mas LSMW, eu, por exemplo, já parei tabela, assim, já fiz caca com LSMW, um nível de prejudicar ali, né, a estrutura de tabela e fazer coisa. Então, eu acho que o Migration é uma solução muito mais prática. E eu também aprendo somente fazendo, né? Eu sou um dos interessados, né? Que vai fazer o treinamento aí junto com o Júlio. E a gente preparou aqui para vocês, tá? Hoje é o introdutório para vocês conhecerem tanto a mim, quanto o Júlio, quanto o nosso esquema aqui da Z. A gente preparou uma promoção especial para vocês, tá? Eu vou passar essa promoção aqui para vocês, vou explicar um pouco de como funciona. Antes de eu entrar nesse ponto, agradecer primeiro a vocês que participaram aqui, tá? Fico muito feliz que a gente teve essa quantidade de pessoas aqui interessadas. Todas as ofertas que eu for fazer e as promoções que eu vou falar agora, sim. Ainda bem que eu tenho backstage aqui para me lembrar que a gente tem rodada de dúvidas, tá? Antes de eu fazer essas promoções, eu vou falar que isso é exclusivo para vocês, tá? Quem está participando aqui hoje somente desse webinar, tá bom? Desse treinamento. Mas antes ainda de eu falar, né, da questão daqui das promoções sobre o curso e tudo mais, eu gostaria de abrir o espaço para dúvidas, tá? A gente vai ter uns 20 minutinhos aí de dúvidas. Fiquem à vontade de mandar no chat, fiquem à vontade de falar. Agora a gente está abrindo o microfone de todo mundo aí. Eu não multei ninguém automaticamente, tá? Para vocês terem liberdade de falar. Eu só vou pedir que vocês levantem a mão, aí eu vou organizando aqui, né? Vou chamando as pessoas que levantarem a mão, quem tiver dúvida, e também vou vendo no chat ali quem já deixou alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade nesse momento, então, para perguntar aí. No chat já tem duas dúvidas. Tem a dúvida do Érico, né? Eu posso ler aqui para todo mundo? Claro, à vontade. Eu vou começar de Boa cima noite. para baixo, mas Você eu vou ler valentia tudo. de City? Oi? Não entendi. Alguém falou comigo? Acho que o Leandro comentou alguma coisa, mas não sei se o microfone dele abriu. Eu acho que o microfone dele abriu só. Eu acho que foi isso mesmo. Obrigado, Xará. Pode seguir então, Júlio, com a Certo, dúvida ó. do, O do Érico Érico ali. Basílio perguntou: dá para fazer carga de QQ, objeto SAP? Pergunto isso. Só pergunto isso, pois na LTMC não tinha. Tinham vários objetos e era terrível montar. Certo? O que acontece? Basicamente, você pode fazer qualquer tipo de carga no Migration, tá? No entanto, existem já os objetos padrões que a SAP disponibiliza. Mas, se você precisar de executar, né, alguma carga, por exemplo, você tem uma carga padrão e você quer adicionar um campo naquela carga padrão, tá? Aí chamo os queridos colegas ABAP e aí faz uma questão lá de classe, que eu não sou ABAP, mas o Alexandre vai entender. Eles mexem na classe lá e é possível adicionar um item a esse objeto de migração. Então, te respondendo mais objetivamente, basta procurar esse objeto lá no Migration, tá? Se existir, beleza, já existe padrão. Se não, teria que ser criado um programa de carga específico, tá? Utilizando os objetos ali do... É possível você meio que personalizar, entende? Não é muito usual, tá? Mas é possível sim. Uma outra dúvida aqui. O pessoal falando sobre apelando para SLMW, SLMW é brabo. Tentei fazer a carga de inclusão de idiomas, além de português, que já existe no dado mestre de material, e não consegui. Então, pela SLMW, o cockpit de migração faz esse tipo de carga? Sim, ele faz esse tipo de carga e faz as validações. É justamente isso que a gente vai aprender no curso. Por exemplo, eu já tenho um por exemplo, eu tenho que fazer um material, eu tenho que fazer a carga de um material, onde esse material tenha, sei lá,
30 idiomas nele, tá? Desde que eu segmente bem na minha planilha, tá? Coloque as informações corretas, ele vai executar a migração, tá? É lógico que ele vai fazer algumas validações, tá? Se você colocar um código, eu estou comentando, mas acontece, tá? Colocar um código de idioma que não existe, opa, camarada, esse código aqui você não existe. Então, assim, você pode fazer também esse tipo de carga, mas tem que ver ah, a aplicabilidade disso, entendeu? E você vai poder, você sabendo do que uma igreja é capaz, de como ele dá as mensagens de erro, tá? Você vai poder, de repente, instruir o usuário, ou dizer para ele que não é possível, ou dizer para ele que é possível, tá? Às vezes eu faço isso, tá? Na prática, eu tenho um ambiente de teste também, eu vou executo uma carga para testar. E é isso que os alunos vão poder fazer. O aluno vai poder vir aqui, é claro, eu peço que não faça eu quero fazer uma carga, Everson, Alexandre, com 1.000 linhas, pelo amor de Deus, calma lá. Vamos com uma linha, com uma, duas linhas que já dá para testar, beleza? Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. O Henrique perguntou: no curso será ensinado Direct carga via Transfer. Direct Transfer? Então, cara, não é o nosso foco. O nosso foco, eu posso até comentar, mas o nosso foco vai ser mesmo a manipulação padrão e o principal objeto vai ser as planilhas Excel, que é o que a gente tem visto bastante assim. Mas existem outras maneiras de executar o migration, não é só Excel não, tá? Não é só arquivo XML não. Existe a possibilidade, sim, de você colocar numa tabela, fazer direto, enfim, mas não é tão usual, tá, o Henrique? O que eu vou ensinar é o que é mais amplamente utilizado e, como eu disse para vocês, né, está sendo mais utilizado nas empresas, tá? Agora o Alexandre Fortunato levantou a mão ali, acho que ele quer falar, aí a gente continua ali no chat em seguida. Beleza. Quando a gente estava falando de Migration Cockpit, você está falando muito de carga de dados, né? Que a gente fazia muito com LSMW no passado. Mas também com LSMW a gente fazia a parte de transformação de dados, que não é necessariamente um ETL, a gente não extraía. A gente tinha um arquivo, um dado que a gente tinha que mudar em massa. Normalmente a gente usava LSMW ou MASS, que ainda é bastante usado. Com o Migration Cockpit eu consigo, porque você mostrou lá a planilha, mas eu consigo criar uma planilha e para não entrar, fazer o input, carga, mas para fazer uma transformação de dados. Por exemplo, eu tenho 10 locais de instalação, descrição eu posso alterar isso. Eu tenho 10 locais de instalação que eu tenho um centro de trabalho, por exemplo, e eu quero colocar nesse centro de trabalho em outro centro de trabalho, substituir. Em vez de eu fazer um input, eu vou fazer um replace. Eu consigo fazer o replace? Consigo modificar com o migration? Como eu tinha lá no LSMW, se eu mapeasse o campo? Nas tarefas de mapeamento você consegue fazer isso. Sim, consegue. Eu consigo decidir se eu vou fazer um input, se eu vou inserir algo no campo que não tem nada, né? Eu vou partir do zero, ou se eu vou fazer um replace de um valor que está no campo a partir do mapping. Isso aí, por exemplo, lá na planilha tem um dado nada a ver que o usuário colocou e você sabe, você está sem tempo, por exemplo, você está sem tempo hoje e precisa, eu já estou até ensinando um macete, mas beleza. Está sem tempo agora, ok? Você vai lá, o usuário colocou o nome da mãe dele lá na carga, tá? Com todo respeito. Ele colocou o nome da mãe dele, não era para estar lá. Você sabe que era o centro de trabalho X. Você vai lá e muda na tarefa de mapeamento. Mas eu não quero mudar a planilha, eu quero mudar o dado existente já que está no SAP. Eu Não, quero fazer dados. um replace. Entendi. Eu tenho Não, 200 aí locais de não. instalação e eu estou com o centro de trabalho XYZ, nos 200 locais de instalação. Eu Não, quero vai. colocar Não. ABC usando o Migration Cockpit. Eu entendi, não, não. É justamente isso. A LSMW, ela como eu disse, né? Ela aparentemente era uma boa ferramenta para edição de dados em massa. O Migration, ele não é para isso. Ele é Ele é para carga, inserção, entendeu? ele é ETL, ok? A gente faz o stripe, transforma na planilha e faz o load no, ok? Então, Exato. beleza. Show. Obrigado. Valeu. Agora vamos para uma pergunta do chat aqui, em seguida eu chamo do Jairo ali que levantou a mão. Boa noite, dá para fazer carga de AWM no Migration? Nunca vi os objetos padrões, da Larissa. EWM?
EWM geralmente não se faz, mas deixa eu ver aqui se existem objetos padrões para isso, tá? Te responder agora. Quais são os objetos de EWM que mais se faz? Se a SAP entendeu isso, EWM, ó, EWM não possui um objeto padrão. Storage bin, location, storage location. Location, local. Em português, como Tenta, você chama? tenta, tenta bin, eu não sei, eu não, Bom, bin, B-I-N, não. B-I-N, Ou não? posição de depósito também, pode ser. É. Oposição? Posição de depósito. Posição. Posição de depósito tem. Então tem. Tem TRM, valor de posição, tem algumas que é possível, tá? De maneira estándar, tá? E aí, como eu falei, se eventualmente você não tem exatamente aquela carga específica, tá? No objeto ali, o que as pessoas fazem? É, elas meio que criam um objeto, tá? E colocam o que você precisa ali dentro. Não é muito usual, tá? Mas existe a possibilidade. Vocês perguntaram, já tem a carga padrão, aliás, o template padrão de posição no depósito. Por exemplo, eu preciso de uma outra carga de TM ou uma carga de EWM que não existe, tá? Aí faz o mapeamento, passa para o ABAP, ele cria e faz via migration também, tá? Beleza? Eu, Agora, eu pode achei falar, aqui, Lê. eu achei aqui todos os objetos de AWM estão no migration. Sim. Os recursos, os Então, centros, a parte de produção, o inventário tá. É porque físico, flow. entendi. É porque talvez esse best practice que está ativado aqui, ele não tenha trago isso. Mas pelo que eu pesquisei aqui, ele apareceu só esse. Qual, É, qual é o. posso mandar o link aqui, mas eu achei os Ah, dados, porque a gente fez uma migração há 2 anos e meio, e tinha os objetos, eu só confirmei aqui, Ô, de Alexandre, AWM. essa best practice ele está ativado com EWM, você sabe dizer? Não, eu ia completar isso. Nesse ambiente não tem EWM, então acho que é por isso que você não Então, encontrou aí. talvez é por isso, tá, pessoal? É muito difícil encontrar uma carga que não exista, mas se não existir, é possível fazer personalização com a barra, tá? Respondido aí? É importante, acho que também pegando esse ponto, né, Julie, a questão de um ambiente estar atualizado com os best practices atuais também, né? Porque às vezes a pessoa tem um 1909 no cliente, um 20, a gente está usando o 23, só que ele é um pouco antigo, né? A última best practice que eles fizeram ali, ela já tem acho que mais de uns 2 anos, um ano e meio. Ah, sim. Então, para você conseguir fazer o todo, você tem que estar numa versão atualizada, né, com tudo que você precisa. Então, não quer dizer que não tenha, quer dizer que às vezes o É, ambiente que você está fazendo não tem, que é o padrão do SAP, né? A gente sabe que o SAP é muito isso, né? Às vezes dá para fazer numa outra versão, mas a versão que você está usando, no suporte package que você está usando, não terá a opção lá. é isso aí. E vai ser, eu acredito que vocês estão perguntando eventualmente por causa da demanda de um cliente, né? Se o cliente é de EWM, por exemplo, ele vai ter as Com best practices certeza, com ativadas, certeza vai ter. carga no QA. Agora, abrindo para o Jairo ali que levantou a mão, eu estou alternando entre o chat e as pessoas aqui. Pode falar, Jairo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Uma Tudo dúvida, bem? um exemplo prático que esse ano tivemos uma criação de nova planta na parte de MM. Foi utilizado várias LSMWs criadas, umas para criar visões de MRP, outras para criar visões de compra. Isso hoje é utilizável o migration ou ainda continua com a LSMW nessa situação onde tem 1.000 materiais, 2.000 materiais, vai ter que criar uma nova planta, vai ter que criar novas visões. O migration atende isso? É bom para esse caso ou ainda se usa a LSMW? Ainda não, porque é o seguinte, é a mesma dúvida quase do colega, só que com uma outra situação. O migration, ele é justamente para migração, igual eu falei com vocês, está se mudando muito, não tem muitos dados no sistema e vai se migrar.
Aí sim ele é efetivo. Agora, eu já tenho um dado, preciso de alterar esse dado em massa, por exemplo, ou então ampliar visões. Não é usual para esse tipo de caso. Tipo na migração do SCC para o S4, você tem que fazer a criação dos business partner, BP, por exemplo, o migration ele entra bem lá. Isso, exatamente. Agora, eu tenho um BP e eu tenho que expandir esse BP. Aí ele não vai atender, tá? Aí, mas é para isso que existem as transações em massa, enfim, tá? MM99, eu acho 90, LTMC, né? Acho que a LTMC é a substituta, né, do É, LSMW pelo, atualmente, né? pelo que eu conheço, o MM é um dos módulos que mais tem transação assim, que faz coisas em massa, né? Mas assim, só respondendo, pessoal, o migration, ele é utilizado principalmente em conversões, tá? Conversão de ECC para S/4HANA ou para novos projetos onde você tem que fazer uma validação, né? Uma base de dados nova, enfim, ele é excelente para isso, tá? Para editar dados em massa, aí entre aspas, a LSMW ganha dele, mas eu sei que dá um trabalho, beleza? Para a parte de Eu, materiais, o MASS ele roda melhor do que a Não, LSMW para materiais. não, mas eu digo para criar visões, né? O exemplo que eu queria de porque criar visões tu não consegue com transações EMA a MES. Eu digo que tu É, criar novos, Sim, digo sim. nesse sentido. beleza? eu vou falar o ABAPES, tá, Jairo? Às vezes, a visão, se for de MM, ela é um campo ali tem um campo ali na parte de MM que você determina quais visões por letras ali, né? Então, dependendo, eu não sei a possibilidade, né? Se você configurar as letras corretas, ele vai ampliar para aquelas visões. Eu não sei a nível de você associar um centro, um depósito, né? Mas aí já vai muito para o ABAP, né? Já está saindo um pouco da configuração padrão da Ô migração Jair, para o ABAP. uma dúvida Uhum, minha. Não sim. foi colocado na carga as visões ou esqueceram apenas Não, um? é criações de divisões. Uma nova planta tu não consegue É estender. ampliação, é Ampliação, ampliação. ampliação. Entendi. Isso é ampliação. É Não, novas, né? peraí, vamos lá. É uma nova planta? É, uma nova planta. Aí tu tem o material, tu não consegue estender o material, tu tem que criar novas visões para outra planta, né? Então tu tem que fazer tu não consegue via MES, tu tem que usar LSMW hoje, atualmente no ECC, né? Por isso que eu queria ver, beleza, como é que funciona o Migration, não dá para utilizar já que é para carga? É uma dúvida que eu estava pensando agora. Que é uma Não. criação, é o MM01, não é 2 porque tu não consegue estender a visão, tu tem que criar uma nova visão porque é uma nova planta. É MM01, ampliar, não é Ô, criação. Jair, oi, boa Uhum. noite, pessoal. Marcelo. Você cria ele, o material no MM01 dele Isso para aí, ele mesmo, exato. É, Aham, no sim. outro centro, né? deixa eu MM01. só acrescentar para você, Jairo. A gente fez isso há um ano e meio. Eu não trabalho nas empresas aqui no Brasil. A gente fez uma migração aqui onde eu trabalho no ano passado, não, 2025, 2023. E foi justamente para entrar com o EWM, com o EWM Uhum. descentralizado. Então a gente criou um novo storage bin, tudo isso lá. E a gente Uhum. criou no MM17, ampliação em massa. É que é criação, né? Nem é ampliação, Não, a eu gente digo ampliou o criação. material em Uhum. massa no MM17. Uhum, sim, mas nesse caso, como é criação, tu não consegue, né? Mas ele segue o mesmo fluxo do MM01. Mesma coisa a gente faz no MM01, É, seleciona o material, seleciona a outra planta, o outro storage location, salva e aperta Enter, Enter, Enter e tal. Ele fez o mesmo fluxo no MM17. Mas só uma dica, eu não quero atrapalhar a não, parte de beleza, dúvida aqui, pode não. seguir aí. Não, É isso. tranquilo. Beleza. Seguindo com as dúvidas aqui agora do chat, quando eu faço carga no QA, depois como eu envio para produção? Vai dar carga Da Bruna novamente. Prioni, da carga Vai dar carga novamente? Tem que novamente. fazer a carga no QA e depois fazer a mesma É carga em justamente para produção. isso que o QA serve, tá, pessoal? Eu sei que eu estou falando para bastante consultor aqui, né? Mas tá, alguns sabem, Bruna é consultora. É feito assim, tá, Bruna? Faz o ambiente 100, o ambiente 200 de dev. Faz a carga nele, valida, os usuários validam. Opa, não era isso que eu queria, era outra coisa. Beleza, muda a planilha, muda as coisas, vai para o QA. QA, o cara testa integrado com tudo. Ah, era isso aqui que eu queria. Beleza, minha planilha está pronta. Marca a data do go live e sobe aquela planilha. Claro que com as validações necessárias, dá, por exemplo, data de vencimento, enfim, tá? Mas sobe a planilha de novo
No entanto, uma planilha já mais enxuta, os dados já mais saneados, tá? Mas eu crio o objeto de novo na produção, é isso? Eu crio no Sim, exato. criado? Exato, Ah, é por isso que precisa da gente enquanto consultor, entendeu? tá Enquanto bom. é consultor ou de migração, enfim, por quê? Vai se fazer uma carga no Dev, depois vai fazer uma carga no QAS, depois faz no PRD. E quando não tem um ambiente bolha ainda no meio, tá? Então, são várias cargas, pessoal, justamente para os usuários eles validarem, né? Opa, aqui em Dev não ficou legal. Ah, vamos fazer outra carga em outro ambiente. E assim vai, tá? Então, assim, não é só, beleza, vou migrar aqui, acabou, só tem uma carga em um projeto. Não, né? O projeto, quem está no meio aí sabe que são várias cargas, várias etapas e vários passos, tá? Agora, Marcelo levantou a mão ali. Pessoal, boa noite. Tudo bom, Boa Alexandre? noite. Boa noite. Beleza? Prazer em revê-lo aí, Marcelo. Prazer é meu. Uma pergunta ainda voltada para o BP, que é a seguinte: quando você cadastrava nesse seu fornecedor, você podia utilizar LSMW, porque, no meu entender, a visão era linear. Você preenchia uma visão, ia para a seguinte, assim como no cadastro de materiais, né? Dependendo do tipo de material, você é, é linear. Quando você vai gravar lá na LSMW, você faz. O BP, o Migration Cockpit, ele pode ser utilizado para carga de BP? Sim. Eu pergunto porque entendo que a grande diferença é que você tem diferentes níveis, camadas, né, de preenchimento, né, de empresa, de organização de compras, aquela FLVN 00, 01, etc. Né? Sim, ele é especificamente para isso, para essas validações também. Ele Ah, faz carga de BP. tá. Perfeito. Então você pode gravar, como você mostrou, aqueles passos, aquele exemplo que você colocou há pouco, né? Seria mais ou menos os passos da LSMW. Você vai preenchendo as informações e carregando, seria isso. É isso aí. Só que a SLMW, ela exige de você um pouco mais, na minha visão, tá, pessoal? Ela exige um pouco mais de conhecimento e ela não é uma ferramenta tão intuitiva. O Migration, ele tem algumas validações e você consegue, vocês viram que eu consegui criar um projeto aqui em 5 ou 10 minutos para vocês. Eu não sei como é que é, assim, um tempo exato que a gente conseguiria fazer isso na LSMW. Talvez uma migração simples dessa na SMW demoraria um pouco mais, entende? Então, e também a questão que eu falei com vocês, quando for o projeto Grow, né, os projetos aí, S4HANA ainda se faz na SLMW, mas é muito difícil. Quando não eu tiver a opção de LSMW, entende? Quando não tiver, provavelmente vai ser só Migration, assim, ó, uma ferramenta que veio aparentemente para ficar, né? Não sou eu que estou falando, é a SAP que meio que, porque eu estou participando, tá, pessoal, de alguns projetos aí e que só tem o Migration, tá? É só isso para migrar. Se não, é o usuário fazer na mão, sabe? Então, que é inviável, tá? Que é inviável. Então, é isso. Entendeu? Sim, só uma observação, tá? Na minha opinião, né? Na minha simples opinião, o que vale muito é a qualidade dos dados, né? Porque Também, com certeza. é bem sabido que a maioria das vezes você faz a carga com todos os campos com preenchimento facultativo, depois você vira a chave. E aí fica aquela coisa para posterior, para o cliente arrumar depois, tal, né? Mas assim, não criticando, mas assim, é fundamental, digamos assim, você ter uma boa base, né, para montar a tua base de depara, né, enfim, pelo pouco que eu já migrei, né. Bem, Um complemento também, antes de ir para a próxima pergunta, a gente está quase encerrando já pontos de dúvidas, tá? E não tem mais dúvidas também, mas eu trabalho hoje como ABAP numa consultoria que é meio que especialista ali em questão de BTP, né, e Clean Core e tudo mais,
e a SAP está empurrando muito o Clean Core. O Clean Core, ele é basicamente deixar o standard. Então, você fazer tecnologias ali no BTP que você não vai ter tanto mais ABAP, você não vai ter Campus E em tabela, você vai usar muita CDS View, vai usar o CAP, vai usar o RAP ali, são as tecnologias para facilitar a migração. Ou seja, por que eu estou falando tudo isso tecnicamente? Pegando a palavra do Júlio, as notícias que ele colocou, vai aumentar muito o nível de migração com segurança, porque antes não fazia migração por quê? Ah, colocaram 10 campos E numa tabela standard, tem um programa que faz isso. Então, assim, a SAP está voltando à ideia de 2015 de deixar o HANA totalmente standard. O Clean Core ele está sendo uma prática totalmente propagada e as empresas vão acompanhar o que a SAP está falando. Então, ou seja, conhecer o Migration Cockpit, né, e outras ferramentas também, mas principalmente a parte de migration, vai ser essencial porque vai ter muito projeto de migração, não somente para DCC para S4HANA, vai ter outras versões do SAP que vai precisar dessas migrações, suporte package e tal, a SAP vai lançar muita ferramenta. E com o Clean Core, a parte técnica, que é onde hoje tem o gargalo, vai sumir. E se você não souber o migration, vai ficar o trabalho na mão do funcional, porque o ABAP não vai desenvolver, vai ter cada vez menos o ABAPão ali raiz, né, o ABAP clássico que a gente conhece, e vai ter mais consultores que vão ter as tecnologias novas, juntamente com o migration. Então, é importante, eu estou nessa busca da parte técnica, né, de pegar as tecnologias novas, e os funcionais também têm que ir nesse caminho de tentar pegar as tecnologias novas, principalmente em migração. Lembrando que por mais que seja estendido o prazo ali do ECC, tem condições para ser estendido, não é assim, ah, vamos estender para todo mundo, a SAP já deu lá, tem que Sunrise, tem que fazer isso, tem que gastar dinheiro, tecnicamente falando, e muito cliente vai acabar migrando de última hora. Então, por um momento no mercado, vai ter um boom tão grande de migração que vai ser aquele momento do home office, né, que a gente teve, de poder pegar uns projetinhos por fora, se você tivesse conhecimento, eu sou MM, SD, FI, PP, QM, mas eu conheço bem a parte de migração, então eu vou lá, pego aqueles part-time, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, para ganhar uma grana extra, né? Porque vai ter um boom muito grande, uma demanda muito maior do que o número de consultores aí. E seguindo aqui, o Márcio perguntou, Júlio, pela sua experiência, já operou migração nas tabelas do J1 Betax? Eu não entendi muito bem a pergunta, se seria de migração direta. O Márcio está aqui. Estou aqui sim. Opa, Sim, seria uma migração direta, ou então uma possibilidade, por exemplo, de download para alguma outra situação e que um eventual upload mais tarde, como backup ou alguma outra situação. Aí, para a gente tentar alternativas durante essas migrações, essas situações que a gente tem pela frente agora com essa quantidade de notas e outros cenários aí que a gente precisa ajustar em função da reforma tributária. Entendi. Cara, é o problema do Brasil. Eu não peguei nenhuma situação, tá? Eu acredito que não foi pensado isso ainda, como vai ser feito, mas não tem uma solução para migração direto para a tabela, principalmente para uma tabela tão importante quanto essa. Não, nunca Ok, peguei. obrigado. Alexandre, posso fazer uma pergunta aleatória aí? opa, com certeza. É o Ordens, boa noite. Tudo bem? Bem, Alexandre, para fazer carga de BP, para o Jário, né? Para fazer, pra fazer carga de BP, a carga tem que ser toda separada nas visões. Vou dar um exemplo aqui, de cabeça eu não lembro as tabelas do S4, mas eu lembro da KNA1, KNVV, tem que ser tudo separado, as cargas por visões, vendas, compra, tem que ser separadas as cargas. Primeiro que é o parceiro de negócio, depois vem as visões de vendas, que é LFLC1, ou depois vem a outra, tem que ser carga separada, fala daquela organizações de vendas lá. Quer que eu respondo? Bora? Alexandre? Ah, tá. O que Não, para acontece? você mesmo, eu não consigo responder isso aí, não. O que acontece? Os objetos que são standard, como por exemplo, a carga de BP, carga de materiais, enfim, o migration, os objetos, eles já meio que vêm preparados para esse tipo de validação, entendeu? Então, por exemplo, você vai subir um BP com determinada visão.
na própria planilha, você vai mapear os campos, vai informar os campos necessários, e é claro, definindo o processo com o usuário, né, de quais campos preencher ou não, e ele vai fazer essa validação, entendeu? Não é necessário você fazer. Ele é templatizado, né? Você não precisa É, pegar cada segmento de. Eu trabalhei bastante com a IDOC, né? Que funciona dessa forma de segmento. Acho que a visão de BP são mais ou menos duas tabelas principais ali, né? KNP, KNVP, KNVV, KNA1, KN, enfim, um monte de tabela. Só que quando é templatizado, você não precisa mandar por separado. Eu tô pegando isso. o que você está falando, tá, Júlia? Eu não conheço Não, é também. isso mesmo. Mas Lembra? é o template, você preenche o template, o SAP vai entender aquela templatização que já tem no objeto padrão ali, né? Exato. E lembra que eu disse que os templates eles conversam entre si no projeto. Então, se de repente você tem um BP, tem uma carga de BP e tem uma carga relacionada. Se você subir ela, a gente vai poder fazer isso no treinamento, tá? Se você subir ela, você sobe uma carga de BP no mesmo projeto que um outro objeto relacionado, ele entende que aquilo ali, por exemplo, se for numeração interna, sei lá, você está fazendo uma carga de equipamento e de local de instalação. Se for numeração interna, por exemplo, ele entende que aquela numeração que está ali naquele objeto pertence tipo assim, como posso explicar? Ele se relaciona entre si, entre os objetos do próprio projeto e também entre as tabelas que fazem relação, entendeu? Então, lá no seu objeto, você vai ter todas as tabelas, você vai poder preenchê-las ou não, entendeu? Ou se você não tiver essa tabela num projeto, se você tiver um outro objeto, você coloca ele no mesmo projeto e aí ele identifica automaticamente, entendeu? Ok, entendi. Respondeu? Obrigado. Bom, das Próximo. dúvidas que a gente tinha no chat, só sobrou uma do próprio Orlens aqui. Carga de BP no S4HANA, carga de materiais, orçamento é possível fazer? A Larissa já colocou que sim, eu acredito que, né, a questão de você poder fazer um módulo ou determinado ponto específico vai no que a gente falou no começo, né, de ter o objeto, ter a versão correta, ter lá, né, os componentes de best practices ativados. Então, acredito que não exista um específico, isso aqui não tem. Tem tudo, né, desde que a SAP já tenha Os pensado ali, objetos né. padrões ali que se utiliza sempre, sabe? Vai ter. O que não tem, que às vezes as pessoas pedem, são dados transacionais, tá, pessoal? Dado mestre vai ter. Agora, dado transacional, quero imputar meu pedido. Opa, tem que ver se tem. Agora, dados mestres, sim, 99% vai ter. Não tem porque a SAP fazer um sistema, né, para migração e não colocar objetos tão standard lá, né? Já que a gente está conversando sobre eles fazerem fazer-se migrações, enfim, sistemas tão standard, então existe, né, acredito, essa preocupação deles, né, para colocar todos os objetos que são O dado possíveis. transacional ele é complexo também, né? Pegando na parte técnica, o É, dado transacional, assim, você tem no ECC hoje o material e o segmento de material. Aí você vai no HANA, você tem Matidoc. Como que você vai fazer a migração, né, de componentes do segmento de material, onde o material foi, o movimento e tal, ali não o material em si, né? E outras tabelas que mudam. E é, também tem a questão de você fazer de um sistema para o outro, né? Muita gente larga o TOTOS, vai para o SAP, sai do SAP, vai para o TOTOS, acredite, acontece, tá? Esse tipo de rollback aí. Então, assim, aí o sistema muda, a tabela muda, o campo muda, então vai ter que ter um trabalho de higienização, sanitização, padronização de dados, de acordo com os templates disponíveis, mas é quase certeza que sempre que tiver migração nesse nível vai requerer um desenvolvimento. É muito difícil de forma standard você conseguir tirar tudo de transacional, tanto de um outro sistema quanto de SAP para SAP, se for transacional, sem ter pelo menos um ABAP ali, ou um CPI, alguma interface ali que vai fazer um tratamento, né, para esse dado. sim. Pessoal, quem ficou até aqui, a gente vai emitir sim o certificado, tá? A gente já tirou a foto aqui de quem participou. Agradeço muito aí a participação de vocês. Eu vou falar um pouco sobre o nosso treinamento, tá? Hoje, o objetivo era mostrar, como eu falei para vocês, um pouco de como que funciona o nosso curso, de como que o instrutor fala ali, né? O Júlio é um cara muito experiente, a gente já está conversando há bastante tempo, a gente fez com muito carinho esse treinamento para vocês, tá? Então eu vou mostrar esse link, vai ser compartilhado com vocês, tá?
só que tem algumas condições aí que eu preciso depois deixar bem claro para vocês. Deixa eu só colocar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Show de bola. Então, vocês vão receber esse link aqui, tá? Para inscrição do curso em si. São 2 turmas que a gente vai fazer aqui desse treinamento, tá? Vai ter uma turma durante a semana, de segunda, quarta, quinta, né? Que vai ter esse horário aqui específico. E também vai ter turmas ao fim de semana, tá? Vocês podem escolher qual turma vocês querem fazer. A Sabrina já mandou aqui no chat, tá? Para vocês esse link que eu estou compartilhando aqui agora. O curso tem 14 horas, tá? Então, vocês vão ter alguns conteúdos aqui chaves, mas a gente tem uma grade completa que eu aconselho vocês aí de abrir essa grade aqui, né, para acompanhar realmente o que tem aqui no curso de forma completa. Então, tem alguns pontos aqui já, e mais o que o Júlio já comentou ali durante o treinamento de hoje. Aqui tem alguns dados do Júlio, né? Já se apresentou, mas tem aqui também as informações para vocês depois conferirem aí sobre ele. E aqui é uma questão muito importante, tá? Por isso que eu pedi para vocês ficarem até o final. Como vocês dedicaram o tempo a hoje a acompanhar a gente, eu fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas que entraram. A gente fez uma condição muito especial, tá? Ele já não é um curso caro em valor de... No mercado, se vocês forem procurar, vai ser um curso mais caro que o valor que a gente tinha não promocional. Então, para quem estiver aqui hoje, se quiser inscrever nesse curso, o curso sai por R$ 623, ou 6 vezes R$ 103, ou melhor ainda, o curso sai R$ 501 à vista. Porém, entretanto, todavia, tá, como está escrito aqui, essa promoção só vai até amanhã, à meia-noite, tá? Então, acabou amanhã, o preço ele vai, a cada 2 dias, aí mais ou menos, o preço ele vai ter nos ajustes, tá? As inscrições se encerram no dia 10. Então, quem quiser garantir o melhor valor possível que está participando aqui hoje, vai poder pegar esse lote aqui e garanto para vocês que vocês não vão encontrar nada nesse valor, nada com essas condições, tá? E com os benefícios que eu já vou mostrar para vocês. Então tá aqui, né, os Amanhã às valores. 23h59, tá? Termina às 23h59, então não dá nem para esperar para o outro dia. Desculpa aí Exato. atrapalhar. Imagina, obrigado pela complemento aí. Então, sábado, tarde demais, tá? Então, amanhã, vocês, quem quiser se inscrever e garantir essas condições aqui, tá? Aí tem aqui uma descrição do curso, né? Não vou me alongar muito mais aí para falar, depois vocês podem conferir diretamente no link. Alguns benefícios que a gente oferece, tá? As aulas são ao vivo, os conteúdos têm material didático para acompanhamento, vai ter um ambiente de estudos para vocês, tá? Vocês vão ter acesso ao ambiente aí. O acesso fica por 15 dias após a finalização das aulas, então durante as aulas vocês vão ter acesso. Acabou o curso, vocês têm mais 15 dias aí de acesso ao ambiente de estudos, tá? O curso também fica disponível gravado. Durante o curso vocês vão poder rever as aulas e vão ter mais 15 dias aí após a finalização das aulas. Então terminou o curso, eu posso assistir o curso e eu posso acessar o ambiente por mais 15 dias, tá? A gente tem um assistente virtual SAP, né? Quem não conhece, já aconselho vocês a se inscreverem, a se cadastrarem aí, tá? Opa! Talvez eu possa contribuir, que o Orlen perguntou Claro. sobre vitalício. Assim, o curso ele não é vitalício, no entanto, ele vai ficar disponível para vocês, e é justamente o que eu falei, pessoal. É para vocês pegarem e fazer, botar a mão na massa, tá? Ele vai ficar disponível acho que 15 dias, não é isso? Isso, exatamente, 15 dias. Então o aluno Tanto o ele curso vai. quanto o acesso, ele vai poder, depois que finalizar as aulas, ele fica mais 15 dias ainda. Isso, aí eventualmente, eu acho que tá por e-mail, né? Ele vai conseguir entrar em contato comigo por e-mail ou pelo portal lá, Alexandre? Pelo e-mail e pelo portal. Isso aí, ó. Então, assim, eu não vou fazer o curso e abandonar vocês, não, tá, pessoal? Vão ter 15 dias para executar uma carga. Por isso que eu falei de fazer com uma linha só também, né? Senão vocês quebram nós, né? Mas, brincadeira da parte, poxa, ir lá, executar o que você aprendeu no curso, ir lá fazer, né? É justamente para isso. Apesar de não ser vitalício, tem um tempo para você desenvolver, assim, fixar o seu aprendizado, sabe? E a gente sabe também, né, que o curso vitalício o cara tem lá e nunca mais vai ver, mas ele vai com 15 dias você fixa um aprendizado, tá? Sem E aí, contar que as aulas são ao vivo, então se tiver alguma dúvida ali durante o treinamento, já tira diretamente com o instrutor, também é um ponto bom. aqui, e eu sou certificado, sabe, tá, pessoal? Então, não sei se o Alexandre sabia disso, mas
Eu sou certificado SAP, tá bom? Então, Sabia, e é um ponto muito importante deixar claro, né? Ainda mais nos dias atuais que a certificação está custando um celto, né? é. Então, vocês Então a vão... gente tem Tá bom. a gente tem um assistente virtual que é basicamente é um GPT treinado por mim, tá? É uma IA que eu criei aqui, depois vocês podem se cadastrar. É só entrar no nosso site, vai ter o link lá para se cadastrar. Eu posso mandar depois também lá no grupo para vocês. O portal de conhecimento, né? A gente tem um portal próprio onde vocês vão ver, poder perguntar as coisas, poder rever os vídeos, tudo bem organizado ali com toda a estrutura do curso. Um acesso ao exclusivo ao nosso repertório de gravações gratuitos, né? A gente tem vários webinars gratuitos que a gente coloca disponível para todos os alunos lá, tais como esse, mas tem outros cursos também que a gente deixa disponíveis lá. A central de dicas, a gente tem uma seção exclusiva no portal de aluno com dicas rápidas e práticas ali para vocês aprenderem. Comunidade VIP de WhatsApp, né, para vocês participarem. Suporte VIP, então vocês têm a consultoria contínua com nossos especialistas durante o período do acesso. Certificado profissional de reconhecimento e o programa de fidelidade AZ. Todo mundo que compra e investe com a gente ganha descontos em demais cursos. A gente tem um leque gigantesco de cursos que estão saindo, ou já saíram desde a fundação da AZ, temos 15 anos de estrada aí. Então, vocês comprando um curso, vocês ganham benefícios exclusivos que vocês já não encontram nem no valor normal, e sendo aluno nosso, vocês vão ter mais descontos ainda, tá, para fazer novos cursos aí, tá? Então, aqui novamente a parte, né, dos valores, que vocês podem já clicar em adquirir. Essa landing page vai ser alterada a partir do vencimento aí dessa promoção, tá? Então, R$23,59 de amanhã, esse valor já vai mudar aqui, tá? Ainda vai ficar um curso mais barato do mercado, mesmo sendo um valor um pouco mais caro, mas ainda assim, quem quiser garantir já, tá aqui as condições, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Júlia, Sabrina, algum ponto aí a mais para passarem? Eu agradecer Por o mim, pessoal aí, não, só tá agradecer. bom? Isso aí. Então, pessoal, Júlia, muito obrigado pelo seu tempo aí, sensacional sua explicação. Não, é até chato elogiar o Júlio, né? A gente já é parceiro aqui há bastante tempo, mas brigadão, achei muito intuitivo. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado até o final. Tá todo mundo que participou aqui vai receber o certificado, a gente já tirou aqui as evidências de quem participou. E faça um curso, tá? Não é pela questão da gente estar comercialmente apenas falando, tá? Até o Felipe comentou aqui no chat, né? Só para colocar também que ele colocou que o Clean Core está se tornando quase um valor imutável. Isso é muito real, tá? Eu tive Isso. uma reunião ontem no meu trabalho com vários diretores, gerentes lá, e a SAP estava envolvida, então eles vão empurrar muito forte o Clean Core, e o Clean Foi Core por tem isso que tudo a eu ver com trouxe, Rise, com Grow, com eu Joule. trouxe os links. Cara, não acreditou no que eu falei aqui? Cara, vai pra internet, dá uma pesquisadinha. Foi quem que colocou ali, ó? Ele já até O informou ali, Fortunato. então assim. Dá uma pesquisadinha, cara, para ver se o que eu tô falando faz sentido, tá? E vocês vão tirar suas próprias conclusões que quem tá no mundo SAP precisa conhecer o lixo. Já temos alguns alunos aqui que participaram. Depois, se quiserem tirar dúvidas lá no grupo de alguma coisa sobre a nossa qualidade, vocês não vão encontrar uma empresa tão parceira quanto a gente, tá? A gente faz muitos benefícios para quem está comprando com a gente, tá bom? Então, pessoal, muitíssimo obrigado, Júlia e Sabrina, pelo suporte. E aguardamos vocês no treinamento. Não esqueçam, até amanhã às 23h59, hein? E as Obrigado, inscrições se galera. encerrando no Boa dia noite. 10. Obrigado, gente. Obrigado, até mais.